Olá, boa noite para você e obrigado mais uma vez a sua companhia, a sua atenção. É claro, nós temos muita informação sobre Uberlândia, região e a própria Universidade Federal de Uberlândia. Confira os destaques. Professor Valder Steffen Júnior, reitor da UFO nos próximos 4 anos, toma posse oficialmente na cidade. Uberlândia começa 2017 com números negativos em relação ao número de empregos. No TV Notícias de hoje, dicas de como você pode valorizar o seu currículo de acordo com o seu perfil profissional. Gravidez indesejada. A cada 2 bebês que nascem, 1 não foi planejado. Hoje ainda vamos falar de saúde mental. Um projeto virou lei e vai levar mais informação e cuidado com quem enfrenta esse tipo de problema. Tem muito mais para você. Nós ficamos juntos até às 7h30 da noite. A gente começa o TV Notícias de hoje com a etapa final do processo de posse do novo reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valder Steffen Júnior. Nossa equipe acompanhou a cerimônia e os detalhes você confere na reportagem de Lucas Cardoso e Gislene Rodrigues. A solenidade de posse foi presidida pelo presidente do Conselho Universitário da UFO e reitor em exercício, Eduardo Nunes. Outros conselheiros marcaram presença. Autoridades e a comunidade acadêmica também participaram da solenidade. Na abertura, o coral da UFO cantou o hino nacional. Após alguns discursos, foram nomeados 5 pró-reitores da universidade. O reitor Valder Steffen explica quais foram os critérios para a escolha. Os pró-reitores foram escolhidos com base em 3 critérios principais. O primeiro critério é a competência técnica na área em que eles vão atuar. O segundo critério é a inteligência emocional. Escolhemos pessoas que sabem trabalhar em grupo, que respeitam a opinião dos outros. E o terceiro e último critério é o critério de amar a instituição, porque o trabalho será intenso, as responsabilidades são muitas, então precisa de alguém ou de pessoas que têm esse compromisso institucional, indispensável. O pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Helder, conta quais são as ações prioritárias da PROEX para o início de 2017. Nós temos um trabalho inicial de visitação às unidades acadêmicas para que conversemos sobre o que é extensão, para que refinemos o entendimento sobre extensão e também os trabalhos de cultura. É necessário dar visibilidade a essas ações da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Uma outra coisa também que é necessário a gente estabelecer são as coordenações de extensão em cada uma dessas unidades. O reitor dos anos de 1970 a 1975, Juarez Altafim, participou da solenidade representando todos os reitores da UFO. Ver o crescimento da universidade é motivo de grande alegria para o ex-reitor sênior. Eu fiz o processo de criação da universidade a pedido de Rodon Pacheco, que era chefe da Casa Civil da Presidência da República. Eu fiz o processo de criação da universidade. Hoje eu não conheço mais a universidade, cresceu demais, muitos campi. Esta é a etapa de posse do novo reitor da UFO, Valder Steffen Júnior. A anterior aconteceu em Brasília, no dia 27 de dezembro, no Ministério da Educação. O professor Valder foi recebido pelo ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Ao longo desses 40 anos, a gente vem acumulando uma experiência docente, uma experiência administrativa e, num certo sentido, é o coroamento, é a finalização de todo esse processo preparatório, vamos dizer assim. E é um processo preparatório que nunca se encerra, mas ao longo desses 40 anos eu sinto que eu venho sendo treinado para isso. O vice-reitor Orlando Mantese ainda será nomeado nos próximos dias. É a última etapa, a consagração. Muito entusiasmo e expectativa pelos próximos 4 anos de gestão. Valder assume a universidade com um orçamento em queda real de receita de 21,4%. O reitor conta como vai trabalhar com menos recursos. Nós temos uma boa equipe, temos uma disposição grande de lutarmos pelos interesses da universidade, de buscarmos as autoridades competentes para que a gente possa conseguir outras formas de financiamento de alguns projetos da universidade, de forma que é arregaçar as mangas, trabalhar, ir atrás dos recursos e tentar também resolver algumas coisas na universidade que não dependem de recursos,
dependem talvez mais de ações de gestão, mais de sensibilizar a comunidade universitária, entusiasmar a comunidade universitária para que nós possamos atravessar por esse momento. Estudantes da Atlética da Engenharia também participaram do evento em apoio ao novo reitor da UFO. A gente confia bastante no professor, principalmente o que foi apresentado na carta-programa, principalmente relacionado aos esportes, né? Que para nós da Atlética é o que importa, o incentivo ao esporte dentro do ambiente acadêmico, universitário, e eu espero que tudo ocorra bem. Choveu nessa madrugada em Uberlândia. Chuva fraca e nenhum incidente foi registrado, de acordo com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Agora vamos saber como fica o clima amanhã na cidade. Sol entre nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva no fim do dia. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do Triângulo e Alto Paranaíba. Em Araguari, a previsão é de sol pela manhã com possibilidade de chuva ao longo do dia, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Sol com algumas nuvens em Indianópolis. À tarde é de tempo estável, mínima de 15 e a máxima de 27 graus. O dia amanhece ensolarado em Patos de Minas. Não tem previsão de chuva, mínima de 12 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Sol entre nuvens em Araxá. À tarde e à noite não chove. A temperatura varia entre 14 e 26 graus. Donos de veículos que optarem por pagar o IPVA em cota única terá o desconto de 3%. A escala de pagamento começa na próxima segunda-feira, tanto para quem pretende quitar o valor total, como para o pagamento da primeira parcela. Dia 9 para placas com final 1 e 2. Segue em ordem de 2 a 2, dos dias 10 a 13. O seguro obrigatório também já pode ser pago. Já a taxa de renovação do licenciamento anual, no valor de R$ 92,66, deve ser quitado até o dia 31 de março, em Minas Gerais. Daqui a pouco, no TV Notícias, saiba como você pode assistir às sessões de cinema de graça. É o Cine Sesc. E ainda, gravidez indesejada. A cada 2 bebês que nascem, um não foi planejado. Nós voltamos já. O Cine Sesc exibe até o fim do mês filmes do Festifrance 2016, resultado de uma mostra competitiva de produções francesas. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávio, e a todos que acompanham o TVU Notícias. Até o dia 4 de fevereiro, a população pode conferir no Sesc de Uberlândia vários filmes em mais uma edição do Cine Sesc. Quem traz mais detalhes para a gente é a Ariadne Amâncio, analista de serviços sociais do Sesc Uberlândia. Ariadne, conta para nós o que essa edição do Cine Sesc oferece à população. O Cine Sesc é um projeto do Sesc, né, que traz a difusão do cinema, principalmente aquele cinema que é fora de mercado, e ele traz agora o Festifrance, que é uma mostra competitiva de cinema francês, e esses filmes selecionados que foram feitos, a seleção foi feita em outubro do ano passado, vai ser exibida no Cine Sesc de toda a nossa região. E como a população pode participar? O Cine Sesc ele é realizado no Sesc Uberlândia às terças-feiras, às 19 horas na nossa sala própria de cinema. Então todos podem ir, é aberto ao público e totalmente gratuito. Muito bom, então fica o convite a toda a comunidade, aproveitar esse momento de férias e ter momentos de cultura. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. A confirmação de uma gravidez costuma ser motivo de alegria para a maioria das famílias, mas em algumas, a chegada de uma criança gera surpresa. No Brasil, a cada 2 bebês que nascem, um não foi planejado. É o que comprova uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz. A família da Beth começou com Pedro e 10 anos depois cresceu muito e de uma vez só. De repente, tudo era em dose tripla. Eu engravidei com 23 anos e tive ele com 24, né? Era um relacionamento mais estável, eu me casei e depois eu acabei me separando. O Pedro ainda muito novinho. E aí, 10 anos depois, um relacionamento que nem durou muito, mas de uma gravidez não planejada, vieram os trigêmeos, o Bernardo, o Felipe e o Rafael. A gravidez não foi planejada e por isso mesmo deu um susto e tanto na mãe. Olha, a sensação no dia do primeiro ultrassom, né,
foi como se eu tivesse saído de órbita mesmo, porque de um lado eu fiquei muito chocada, né? E de outro lado eu sabia que eu não podia ficar muito apavorada, porque eu pensei assim, gente, tem 3 meninos dentro da minha barriga. Então como é que eu faço? Eu não posso ficar nervosa nem perder o controle. Então foi a sensação, eu falo que parece que eu entrei num portal para uma outra dimensão e não saí de lá até hoje. A chegada de um bebê altera a rotina da casa, mesmo quando está tudo ajeitadinho para receber a criança. Imagina então quando se é pego de surpresa. Entre as mulheres que têm filhos no Brasil, 55% não planejaram a gravidez, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. O número é maior que a média mundial, que fica em torno de 40%, segundo as Nações Unidas. Foi depois de passar mal que Maria do Carmo descobriu que estava grávida. Primeiro eu comecei a sentir uns mal e eu fui no médico, aí o médico pegou e pediu eu para fazer um exame de abdominal, porque ela achou que era pedra na vesícula, por causa dos mal que eu estava sentindo, que eu fiquei 2 meses sem comer comida de sal. Aí eu pedi ao médico no dia que estava fazendo o ultrassom, porque eu estava em jejum, que ele descesse o aparelho para baixo na direção do útero, porque eu estava sentindo um carocinho. Aí ele foi descer o aparelho e falou assim, se você quer saber, você está grávida. Aí foi onde eu descobri. O pequeno Renan não quis saber de esperar os 9 meses e logo aos 7 veio conhecer a mãe. Por isso, continua nesta casa que acolhe e assiste bebês que ainda precisam de cuidados especiais. A gravidez não planejada pode trazer complicações durante a gestação. Aumenta a chance da mulher desenvolver depressão pós-parto, além de muitas vezes ter o aborto clandestino como consequência. Quase 80% dos casos acontecem na adolescência. Os métodos de prevenção são variados e muitos deles oferecidos gratuitamente pelo SUS. Mas ainda existe aquela famosa crença de que não vai acontecer comigo. Quase sempre que a gente conversa com a adolescente, ela fala assim, talvez por achar que não tem um parceiro fixo, então que a gravidez pode não acontecer, ou então quando muda o método, usava camisinha, eu usava comprimido, aí até esperar passar no médico eu fiquei sem usar método, então troquei, sem orientação de um profissional. Aí ocorre a gravidez. Mas eu acredito que não seja nem falta de informação, nem de acesso. Fazer o planejamento familiar não é só tarefa para mulher, não. Homem também deve participar, principalmente se a família já tiver começado. A gente sempre orienta a mulher a pedir um apoio do parceiro ou da família, né? A mãe, uma irmã, para ela não ficar também só nessa responsabilidade, que o método é do casal. Então a gente faz no planejamento de quando que eu vou ter outro filho, porque fica muito, às vezes, questão da mulher sempre usar o método, dela sempre procurar. Tão logo consiga engordar, Renan vai para casa conhecer o restante da família. Força para ele e para a mamãe. No princípio a gente fica assustado, mas toda mãe, eu acho que toda mãe quer como diz, toda mãe quer o bem do seu filho. Agora se virar, né? Porque veio tudo de repente. Um projeto que começou em Uberlândia em 2014 serviu de exemplo para várias outras cidades. Nele é discutido tudo aquilo que pode ser feito em relação à saúde mental, levar informação a toda a população, como lidar com o paciente que enfrenta algum tipo de problema, apoio às famílias também desses pacientes, tratamento, prevenção e muito mais. O projeto social virou lei e foi chamado de Janeiro Branco. Quem vai falar mais sobre esse projeto e participante dele, inclusive, é a psicóloga Flaviane Martins. Flaviane, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigada a você, Flávio. Esse projeto é um projeto, que está sendo desenvolvido desde 2014 e um projeto muito importante para toda a população, Janeiro Branco, que foi nomeado esse projeto, veio essa ideia, que tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul também, e por que não, a gente abordar esse tema, que é o tema da saúde mental, que é um tema que vem com tantos preconceitos, Muita pessoa acha que a saúde mental, se preocupar com a saúde mental é você não ter nenhum transtorno. Então, se eu não tenho nenhum tipo de transtorno, eu não preciso me preocupar com a saúde mental. E todos nós sabemos que
é necessário, né, se preocupar com esse tema, é necessário voltar para si, né, e ver como a sua forma de atuar no mundo. A pessoa ela não tem que aparentemente apresentar um tipo de transtorno emocional para ela cuidar da própria saúde mental, não é mesmo? Verdade, que a gente observa muito. Eu vou citar um exemplo como o exemplo de uma pessoa que está procurando cuidado, né, com o corpo, né? Vamos supor, você vai na academia não só porque você está obeso, você vai na academia porque você quer manter, né, um corpo saudável, né? E mesma coisa acontece com a nossa saúde emocional. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para que a gente tenha um equilíbrio em nossas relações, para que a gente tenha um equilíbrio em vários aspectos, né? Até no cuidar de si mesmo e nossa atuação no mundo, né? Flaviane, quem quiser saber mais sobre o projeto, tem alguma página, algum lugar que ele pode buscar mais informações, inclusive parceria também? É verdade. Nós estamos abertos, né, a toda a população, e quem tiver interesse mais a saber sobre o Janeiro Branco, é só acessar o site www.janeirobranco.com.br e procurar www.janeirobranco.com.br. E a gente vai estar, né, fazendo as ações em Uberlândia. As empresas que tiver disponibilidade, querer, né, que tem intervenções, a gente estamos de porta aberta para poder também atuar nesse cenário, então. Flaviane, muito obrigado pela presença aqui hoje mais uma vez. De nada. Muito obrigado. Eu que agradeço. E depois do intervalo, Uberlândia inicia 2017 com dados negativos em relação ao número de empregos. E em uma entrevista de estúdio, nós vamos falar do perfil profissional exigido pelas empresas. O TV Notícias volta em instantes. A gente volta com o TV Notícias falando de oportunidade de trabalho. Muitas vagas estão sendo oferecidas, então lápis e papel na mão. Uma vaga para salgadeiro, o salário de R$ 1.215 e é necessário ter experiência de 6 meses, escolaridade exigida, ensino fundamental completo. Uma vaga para auxiliar administrativo, o salário R$ 1.745. É necessário ter 6 meses de experiência e ensino médio completo. Uma vaga para faturista, com 6 meses de experiência, o salário R$ 1.300 e é necessário ter ensino médio completo. O Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade. A CDL também está com muitas vagas abertas. Destaque para os estágios. Uma vaga para engenharia de produção. O horário de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia ou de 1h15 da tarde às 5h15. A remuneração, R$ 650. É necessário estar cursando ensino superior em engenharia de produção e também é necessário ter conhecimento em Excel. O contato é consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Tem vagas também para quem está cursando o ensino médio. Funções: atendimento, auxiliar administrativo, telemarketing e estoque. O horário disponível: turno da tarde ou turno da manhã. E a remuneração é uma bolsa auxílio que varia de R$ 400 a R$ 700 mais o vale transporte. É necessário estar cursando o ensino médio regular e ter pelo menos 16 anos. O contato: talentos@fundaçãocdl.org.br. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2016, Minas Gerais apresentou uma redução nos postos de trabalho entre os meses de janeiro e novembro. Em Uberlândia, o número de contratados também caiu ano passado. E muita gente já começou 2017 em busca de uma oportunidade. No Sistema Nacional de Emprego, Cine Uberlândia, o dia amanheceu assim, com filas de espera. Natanael trabalhou por 4 anos como tratorista. Devido à crise econômica, foi demitido e agora está em busca de oportunidades de emprego. Eu entrei em 2 empresas aqui em Uberlândia, né, mas aconteceu essa crise braba e acabaram fechando as portas e eu acabei ficando desempregado, né? Então a gente vem no Cine para ver o que a gente encontra, né? Se aparecer um emprego, né, vai ser bom demais, né?
De janeiro a novembro de 2016, aproximadamente 90 mil pessoas foram demitidas em Uberlândia e mais de 80 mil foram admitidas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. A coordenadora executiva da Fundação CDL, Bânia, explica que o número de vagas ofertadas diminuiu no começo de 2017 se comparado ao mesmo período do ano passado. E, infelizmente, nós tivemos aí uma queda, comparando então o início de 2016 com o início de 2017. Isso se dá justamente porque nós tivemos, ao longo do ano de 2016, realmente uma redução muito grande do número de ofertas de vagas no setor de varejo. Então, assim, realmente as lojas, muitas lojas fecharam, e aí o que nós tínhamos enquanto movimento também de temporários no final do ano, acabou isso não acontecendo, essa demanda para o final do ano. E o que gerava esse movimento todo, de contratação ou mesmo substituição no início do ano, hoje, infelizmente, nós não estamos com essas oportunidades. Bânia conta que, no momento, os setores que mais contratam são call center, TI e serviços. O setor realmente é serviços, Então, as empresas como hotéis, escritórios, escolas, esses setores imobiliárias, então eles têm realmente buscado, ou aumentar o seu quadro ou mesmo fazer algumas substituições. Então, neste momento, nós estamos com algumas vagas de auxiliar, vagas de supervisão, de vendas, na área de cobrança, então, na área administrativa, que atenderia a esse setor de serviços. Então, é realmente o setor que mais tem contratado, que mais tem demandado novas oportunidades. A Fundação CDL Uberlândia também oferece 17 vagas de estágio. Bânia explica que as empresas da cidade estão em busca de estagiários com a possibilidade de contratação futura. Nesse momento, as empresas realmente elas buscam ter profissionais que possam ajudar. E o estagiário acabou sendo realmente uma grande solução para as empresas. Então, ali ele encontra um profissional muito interessado, muito empenhado, em garantir aquela oportunidade para depois ser efetivado. Então, realmente vem esse gás novo, essa energia nova para a empresa, e aí a empresa, então, em termos até mesmo de gestão, ela acaba retendo depois esse estagiário. Então, nesse momento, a gente está com, em média, 17 vagas para estagiários, tanto estagiários de ensino médio, quanto estagiários que fazem administração, marketing e ciências contábeis. Quem está em busca de emprego pode conferir as oportunidades na CDL ou aqui no Cine de Uberlândia. O horário para retirada da senha de atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde. Natanael chegou cedo para ser atendido e espera começar o ano de 2017 com trabalho. Começar o janeiro com o pé direito, e ver se Deus abençoa aí, que a gente começa aí arrumando um serviço, que não precisa ser na área da gente, mas a gente estando empregado, as coisas já melhoram bastante, E a gente segue falando de trabalho. E melhor, como garantir que o seu currículo vá chamar a atenção em um processo seletivo, já que esse é o primeiro passo para quem pretende mesmo conquistar a tão sonhada vaga aí no mercado de trabalho, o emprego ou estágio. Quem dá as dicas para você aí de casa é a Érica Santos, que é Master Coach. Érica, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Obrigada pelo convite. E eu já te faço a pergunta, quer dizer, parece tão simples montar um currículo, mas a gente sabe, vai e vem, a gente volta no assunto e as pessoas ainda têm dificuldade em relação ao que colocar no papel e principalmente no meio digitalizado também, que você às vezes envia ou preenche em alguns cadastros digitalizados. O que a gente deve fazer? O primeiro passo aí ao escrever um currículo. Bom, a principal dica que nós damos hoje para os candidatos que estão à procura de um novo posto no mercado de trabalho é esquecer a velha palavra currículo e começar a montar um perfil profissional, Um currículo é aquilo que você já fez, são as suas formações, os seus cursos, mas um perfil profissional, ele vai além de um currículo. O perfil profissional também mostra aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta de fazer. O que eu devo colocar de veracidade, ou seja, de verdade naquilo que eu apresento como perfil? É interessante essa pergunta, porque às vezes muitas empresas perguntam qual é a sua experiência, E o mais importante é a gente saber o que é experiência para o candidato, Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Aqui vocês têm uma capacidade imensa de lidar com pessoas, de trabalhar crises, momento de crise, de estar no ao vivo ou às vezes até um entrevistado pode não vir e você vai ter que colocar outra pauta no lugar. E isso é polivalência.
Não quer dizer que você tenha que comprovar aquilo, mas é a sua capacidade do seu comportamento de ir além da mesmice do dia a dia, do normal, né? E isso não é a empresa que vai mostrar. O que vai mostrar isso é a sua entrevista. Hoje as empresas buscam muito mais encontrar o talento das pessoas do que simplesmente pessoas talentosas. Olha só. Isso para a gente fechar. Aquele jovem que talvez tenha pouca experiência profissional, ele está recém-formado ou saindo de uma formação de curso de capacitação e ele fala assim, nossa, mas o meu perfil está tão pobrezinho, ou o meu currículo está tão pobre, eu quase não tenho o que colocar. O que ele pode colocar ali? Por exemplo, se ele tem experiências práticas na própria vida acadêmica, desenvolveu, sei lá, um seminário, uma palestra, exatamente, apresentou um projeto prático, isso pode ser acrescido ali isso no deve perfil? Ser acrescido no perfil, né? Exatamente isso. Se participar de comissão de formatura, coloque que participou da comissão de formatura. Eventos, isso, né? É uma organização de eventos, isso é administração de conflitos, né? Se você fez um laboratório na faculdade, coloque que você participou de laboratórios, de seminários, de apresentação de trabalhos acadêmicos. Tudo isso conta a favor da sua experiência. A experiência profissional é mais hoje vista como uma experiência de vida. Vai muito mais além. Por quê? Às vezes você está numa empresa que ela simplesmente bloqueia o seu potencial. E no seu dia a dia você pode mostrar aquilo que você realmente é. Mas sempre com autoconhecimento. Nunca colocar aquilo que você não é capaz de entregar para a empresa. E ir além. Também, né, se descobrir, buscar a informação, o autoconhecimento e quem sabe até mesmo uma ajuda para a orientação de carreira. Que bom, Érica. Muito obrigado mais uma vez pela presença Obrigada aqui a vocês pelo convite. E assim a gente encerra o nosso TV Notícias de hoje. Eu volto a encontrar com você amanhã às 7 da noite. Lembrando, você também pode acompanhar a programação da TV Universitária pela página da TV no Facebook e no YouTube. Uma excelente noite para você e até amanhã.